A paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Aprender um pouquinho mais da palavra do nosso Senhor, crescer em entendimento, não é? O Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nós temos aprendido. Então, nos momentos em que nós precisamos, lembramos da palavra, gera fé no nosso coração e nós vencemos aquela situação ali. Então, nós temos que estar sempre buscando conhecimento e entendimento. Hoje nós vamos aprender a respeito de honra. Nós queremos honra, não é? Queremos honra dentro da nossa casa, queremos honra no nosso trabalho e não é errado desejar honra, sermos honrados. Queremos ser honrados também pelo nosso Deus e Deus tem honra para mim e para você, irmãos. Só que existem princípios bíblicos que nós precisamos observar. O Senhor diz ali em Romanos 13, a quem honra, honra. Ou seja, a honra é devida. Então nós aprendemos o que aqui? Que o Senhor tem honra para nós, mas primeiro nós precisamos honrar. Como que nós honramos a Deus, irmãos? Honramos com a nossa obediência, honramos com a nossa fé, honramos com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, obedecendo a voz da palavra do nosso Senhor. Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, irmãos, amar ao próximo será uma consequência disso. Honrar ao próximo será uma consequência disso. E nós vamos ter o retorno, que é ter a nossa vida honrada por Deus e pelos homens também. Vamos aprender e entender um pouquinho mais a respeito desse assunto ali no livro de Esther. Eu vou pontuar as situações mais importantes aqui para a nossa compreensão, mas eu gostaria muito que você lesse todo o livro de Esther. Só tem 10 capítulos, é de fácil entendimento, de fácil compreensão e o Senhor vai nos ajudar muito com essa leitura. Amém? Esther é a rainha agora ali do palácio. Ela substituiu a rainha Vasti. O rei é o rei Assuero. Esther foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Ela ficou órfã quando era criança, né? Hadassa é o nome dela, agora chamada de Esther. E quando ela ficou órfã, Mardoqueu, então, criou ela como se fosse a sua própria filha. Agora ela já é uma moça. Mardoqueu fica sabendo que tem agora o rei vai escolher uma nova rainha, a escolhe, tem todo um mover espiritual, um mover de Deus para que Esther seja escolhida rainha. Então ela está lá, não é? Como rainha agora. Mardoqueu, a Bíblia Sagrada sugere que ele é um oficial persa e ele está sempre passando ali pela porta do palácio. Às vezes se assenta ali, ele dá notícias do povo, não é, para Hadassa, para Esther, e também recebe notícias dela. E ele deu uma instrução para Esther não falar para ninguém, omitir o fato de que ela é judia. E assim ela faz, ninguém sabe disso. Ele, num desses momentos em que ele está sentado ali na frente do palácio, ele ouve uma armadilha que está sendo preparada para matar o rei. Bigtan e Teres, 2 oficiais, estão tramando matar o rei. Mardoqueu ouve, alerta Esther, e Esther então faz chegar ao conhecimento do rei. O rei manda prender os dois oficiais ali que estavam tramando matá-lo. E tudo isso fica registrado no livro das crônicas ali do rei, do palácio. É um registro de todos os acontecimentos importantes ali. Lá está registrado que Mardoqueu avisou e que salvou o rei. Nesse ínterim, nesse meio tempo, o rei resolve enaltecer Amã, colocar Amã num alto posto. E faz um decreto de que quando Amã estiver passando, todo o povo, todo mundo tem que se curvar, se ajoelhar diante dele. Mardoqueu não faz isso, ele não aceita se ajoelhar diante de Amã. Os oficiais ficam só observando, corrigem Mardoqueu, mas não adiantou, Mardoqueu realmente não se curva diante de Amã. Eles então levam ao conhecimento de Amã. Olha, Mardoqueu não está se curvando diante do Senhor. Amã fica irado, fica revoltado, então ele trama
a morte de Mardoqueu, porque afinal de contas ele agora ocupa um cargo elevadíssimo e foi o próprio rei quem declarou que todos que tinham que se curvar diante dele, e ele está em desobediência? Não. Ele então trama matar Mardoqueu e todo o povo judeu também. E começa a inventar uma história, leva até o rei, porque ele precisa da permissão do rei, e o rei permite, acredita na história dele, e permite que ele planeje tudo para matar o povo judeu. Mardoqueu fica sabendo, se entristece muito, começa a chorar, a jejuar, conta para o povo também está todo triste. Mardoqueu então manda um recado para Esther, contando isso, pedindo para ela se apresentar ao rei, para pedir, interceder pelo povo, pedir a misericórdia do rei, não é? Ela se prepara, jejua por 3 dias e se apresenta ao rei, e o rei fica feliz ao ver. Ele fala: o que você quer, minha rainha, né? Até a metade do meu reino eu te dou se você desejar. Ela falou assim para ele: eu vou fazer um banquete e quero a sua presença, rei. Quero a presença também de Amã nesse banquete. E aí eles se preparam e vão no banquete de Esther, e o rei pergunta novamente para ela: o que você deseja? O que você está querendo? Né? Ela fala: amanhã eu vou preparar outro banquete, e aí eu vou declarar ao rei o que eu preciso, o que eu quero, não é? Quero a presença do rei, quero a presença de Amã também. E vão cada um para sua casa, não é? Amã todo feliz, todo orgulhoso, afinal de contas tinha acabado de sair da presença do rei e da rainha e tinha sido convidado para outro banquete, mas tinha uma coisa que incomodava o coração dele, que era a rebeldia de Mardoqueu. Ele então manda fazer uma forca para enforcar Mardoqueu. Enquanto isso, o rei lá no palácio vai dormir, mas não consegue, ele perde o sono e pede para vir os serviçais então para ler o livro das crônicas na presença dele, e começam a ler e relembram ali o feito de Mardoqueu, que salvou a vida do rei. E o rei pergunta: e o que foi feito para Mardoqueu? Que eles falam: não foi feito nada, não tem nenhum registro aqui, então não foi feito nada. E aí então o rei ali arma uma estratégia para honrar Mardoqueu. E quem que vai honrar Mardoqueu? O próprio Amã. Ele que sai pelas ruas da cidade, né, honrando ali Mardoqueu. À noite, então, eles vão até o banquete da rainha Esther, e quando o rei vê Esther novamente, ele fala: o que a rainha deseja? Aí ela fala: eu desejo a minha vida. Eu peço misericórdia pelo meu povo, que o meu povo está ameaçado de morte. Vão matar o meu povo como eu sou judia, eu vou ser morta também. E aí o rei fica furioso. Como assim? O que está acontecendo? Quem que está tramando contra a vida da rainha? E o povo também da rainha. Ela fala: esse mau Amã, é ele quem está tramando contra o meu povo. Final da história aqui. O rei manda enforcar Amã na forca que ele tinha preparado para matar Mardoqueu. E lá no capítulo 10 do livro de Esther está registrado que Mardoqueu foi honrado, ocupando o 2º lugar ali em autoridade no palácio. Trazendo toda essa situação, porque toda a escritura sagrada é para ser trazida para a nossa vida, não é? É para ser trazida para a nossa realidade aqui. Trazendo tudo isso para a nossa vida. Irmãos, hoje, tudo isso que nós aprendemos aqui no livro de Esther, ali em Malaquias, no capítulo 3, está registrado que existe um memorial diante do nosso Senhor, está ali registrado os nossos feitos. A palavra do Senhor nos ensina que, lendo ali, o Senhor fica sabendo aquele que serve e aquele que não serve. Fica claro para ele aquele que serve, aquele que o honra e aquele que não o honra. Tudo que nós fazemos para honrar o nosso Deus está registrado ali. E aquilo fala diante de Deus a nosso favor. Sabendo disso, nós vamos pontuar 3 situações aqui no livro de Esther que o Senhor já está fazendo na minha vida e na sua vida também. Primeira coisa,
O Senhor está nos honrando. Está honrando a minha vida e a sua também, porque nós estamos em obediência à palavra do nosso Senhor e esse memorial clama por mim e por você. O Senhor está tirando o sono de homens e mulheres a meu favor e a teu favor também. Está incomodando pessoas para que essas pessoas nos honrem, para que essas pessoas nos abençoem. A palavra do Senhor diz que o ímpio ajunta para abençoar a vida do justo. Estamos andando na presença do Senhor, honrando ao Senhor, e Ele está preparando a nossa honra. Vai preparar pessoas para nos abençoar, tirando o sono de reis, para nos abençoar, para nos honrar. Essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar no nosso coração. O Senhor está trabalhando em nosso favor e a nossa honra já está chegando. Segunda coisa que nós temos que observar, o inimigo ele trama no escuridão, ele trama nas trevas, ele prepara armadilhas para mim e para você, mas olha o que está registrado, irmãos, ali em Lucas, no capítulo 12, nada ficará escondido, tudo há de ser revelado, assim como foi revelado toda a trama ali de Amã contra o povo do Senhor. Tudo veio às claras, o Senhor trará às claras, colocará luz sobre todas essas armadilhas e nós não cairemos nas armadilhas de Satanás. Não tropeçaremos com o nosso pé em pedra. Não ficará nada escondido que não venha a ser revelado das tramas do inimigo contra mim e contra você também. E em terceiro lugar, nenhuma arma forjada prosperará. Isso está registrado ali em Isaías 54:17. Toda mentira que Satanás levantar contra as nossas vidas não vai prosperar. Tudo aquilo que foi tramado contra o povo judeu ali não foi a contento, não aconteceu. O Senhor diz que arma forjada não vai prosperar contra a minha vida e contra a sua vida também. São promessas do nosso Senhor, irmãos. Nós estamos honrando ao Senhor, andando de acordo com a sua palavra, com os direcionamentos que o Senhor nos dá, honrando a Deus. A quem honra, honra, diz a palavra. E esse memorial está posto diante do nosso Senhor com os nossos feitos. Sabe quem é esse memorial que está diante de Deus? O próprio Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus foi derramado por mim e por você. Sobre o corpo dilacerado dele foram colocadas as nossas transgressões. Os nossos pecados estavam sobre ele. Hoje ele está à direita do Pai. Ele é o nosso memorial. É Ele quem clama por mim e por você diante do Senhor. Intercede por mim e por você diante do Pai, porque a obra já foi feita. A obra já foi realizada por mim e por você. Sabe o que o Senhor Jesus representa na nossa vida? Sabe o que está registrado nesse memorial? O que o Senhor Jesus é e fez por mim e por você? Já fez. O Senhor Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso redentor. Ele é a nossa cura, a nossa salvação. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso sábado. Ele é a nossa justificação. Quem poderá intentar contra os escolhidos do Senhor, se é o Senhor quem nos justifica? Quem intentará acusação contra nós? O Senhor Jesus está ali. A presença do Senhor Jesus ali é um memorial de Deus. Ele nos defende. Vamos continuar honrando o nosso Deus, não desviar os nossos passos nem para a direita nem para a esquerda. Porque a quem honra, honra. Nós estamos sendo honrados no nosso dia a dia. Porque nós não aceitamos o mal, assim como Mardoqueu, ao ouvir a trama que estava sendo feita contra o rei, ele denunciou. Eu e você, quando vimos alguma coisa errada, alguma armadilha, algum laço, quando vimos alguma coisa contrária à palavra do nosso Senhor, nós já temos imediatamente que denunciar no mundo espiritual, que o Senhor Jesus já move o mundo espiritual em nosso favor. Ele é o nosso memorial. O Senhor está nos honrando desde aquele dia.
Nós temos que compreender isso. Nós temos que honrar esse nosso Deus pelo que Ele já fez por nós, lá na cruz. Ele é quem intercede por nós, quem batalha por nós. O inimigo se levanta, nós denunciamos. E o inimigo não pode prosperar porque nós estamos resistindo firmes na fé, na honra devida ao nosso Rei. E tudo para a glória do nosso Senhor. Vamos ser gratos? Continuar na presença do nosso Senhor, buscar mais entendimento, mais conhecimento, porque é para conhecer e prosseguir em conhecer todo o tempo. Nós somos servos, mas somos servos que o Senhor honra. Amém? E nós vamos orar juntos essa palavra agora. Fecha os teus olhos. Senhor, que tremenda é a tua palavra, que tremenda é, Senhor, a justificação do Senhor no mundo espiritual para com as nossas vidas, Pai. O Senhor é o nosso memorial. O Senhor está lutando por nós até o dia de hoje, Pai. A tua palavra diz que o Senhor luta por nós, que o Senhor trabalha por nós todos os dias, desde o momento que nós levantamos da nossa cama, o Senhor conhece, até o momento da gente nos deitar à noite, o Senhor nos conhece, Pai. Nós estamos andando na sua presença, aprendendo mais do Senhor, honrando ao Senhor, Pai, com a nossa fé, com a nossa obediência. Deus, e tem honra para nós. Não vamos aceitar nenhum mal contra a nossa vida, mas vamos denunciar no mundo espiritual, porque o Senhor, meu Deus, o Senhor já fez a obra. O Senhor já está intercedendo por nós. O Senhor é a nossa defesa, é o nosso advogado diante do Pai. O Senhor é o nosso memorial diante do Pai. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, Senhor. Diante do mal nós vamos resistir, denunciar no mundo espiritual, porque o inimigo vai ter que cair por terra, Pai. Honramos ao Senhor, Senhor, velando sobre a nossa oração, nunca dizendo diante do anjo que foi erro. E o Senhor fará prosperar o nosso caminho, Senhor. O Senhor tem honra para todos nós. E nós vamos honrar ao Senhor, Pai, todos os dias de nossa vida, buscando mais entendimento, mais conhecimento, prosseguindo e crescendo, Senhor, nesse conhecimento, e tudo para a tua honra e para a tua glória, como representantes do Senhor aqui nesse mundo, Senhor, sempre vigiando e orando para não cair em nenhuma tentação, e tudo para a tua honra e para a tua glória, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Vamos meditar mais nela para que ela se abra ainda mais, irmãos. Um pouquinho só de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O Senhor tem honra para mim e para você também. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.